Sabe quando você olha para a pessoa que ama e percebe que ela já não é mais a mesma? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. No começo, eram só pequenas mudanças. Um banho a mais, uma troca de roupa fora de hora, mensagens no celular que ele não queria que eu visse. Eu tentei acreditar que era coisa da minha cabeça. Mas então, algo aconteceu que arrancou o chão dos meus pés. E o que eu descobri mudou minha vida para sempre. Hoje, eu vou te contar tudo. Mas aviso, essa história não tem volta. Oi, meu nome é Helena, eu tenho 43 anos. Antes de eu começar essa história, quero te pedir uma coisa. Se inscreva aqui no canal, já deixa o seu like, e me conta nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. A sua participação ajuda muito para que eu continue trazendo histórias como essa. Agora, respire fundo comigo, porque o que eu vou te contar não é fácil. Eu e meu marido, André, estávamos juntos havia 18 anos. Sempre pensei que conhecia cada detalhe dele. A forma como ele mexia no cabelo quando estava nervoso, o jeito como sorria quando queria me agradar, até a respiração dele eu sabia identificar no escuro. Nós dois tínhamos uma vida simples, mas feliz. Ou pelo menos, era isso que eu acreditava. A primeira mudança foi sutil. Ele começou a tomar banho mais vezes ao dia. No início, achei que era só por causa do calor que fazia naquele verão. Mas depois, percebi que era algo mais. Ele passava horas no banheiro, trancado, e quando saía, já não me olhava nos olhos. Depois vieram as trocas de roupas sem motivo aparente. André sempre foi um homem prático, que não ligava para a moda. Mas agora, parecia que ele passava mais tempo escolhendo o que vestir do que conversando comigo. O perfume que ele usava, aquele mesmo desde que nos conhecemos, foi trocado por um novo, mais forte, mais marcante. E então, um dia, algo me atingiu como um soco no estômago. Nossa foto de perfil no aplicativo de mensagens foi trocada. Aquela imagem nossa, tirada no aniversário de 15 anos da nossa filha, sorrindo como uma família perfeita, desapareceu. No lugar, uma paisagem genérica, sem significado algum. Tentei perguntar o motivo, mas ele apenas deu de ombros, dizendo que era coisa boba. Só que para mim, não era bobo. Era como se, aos poucos, ele estivesse apagando nossa história. As noites ficaram mais silenciosas. Antes, conversávamos sobre o dia, ríamos juntos, sonhávamos com viagens que talvez nunca faríamos. Agora, ele passava horas no celular, virando a tela sempre que eu chegava perto. Eu queria acreditar que era estresse do trabalho, que ele só precisava de espaço. Mas, no fundo, uma angústia começou a crescer em mim, como uma sombra que não me deixava respirar. Eu me pegava lembrando dos nossos primeiros anos, e tentando encontrar onde foi que nos perdemos. Era como estar ao lado de um estranho que usava o rosto do homem que eu amava. Numa noite, deitada ao lado dele, percebi que seu cheiro era diferente. Não era o perfume. Era como se ele tivesse passado o dia inteiro em um lugar que eu não conhecia. Meu coração acelerou. E foi nesse momento que eu soube. Alguma coisa estava acontecendo. E eu precisava descobrir. Mas eu não fazia ideia que a verdade estava muito mais perto do que eu imaginava. Eu não consegui dormir naquela noite. André estava de costas para mim, respirando profundamente, como se estivesse em paz. E eu, com o coração disparado, encarava o teto tentando entender o que estava acontecendo. Na manhã seguinte, ele saiu cedo para o trabalho, mas dessa vez, algo me fez prestar atenção em cada detalhe. A camisa nova, passada com cuidado que ele nunca teve, o perfume em excesso, e aquele celular que ele não largava nem para tomar café. Foi nesse dia que uma ideia começou a me consumir. Se ele estava mudando, precisava haver rastros. E eu iria encontrá-los. Esperei ele sair, e assim que eu vi o carro dobrando a esquina, sentei na cama e respirei fundo. Não era do meu feitio mexer nas coisas dele, mas havia algo dentro de mim gritando que eu precisava saber. Comecei pelo armário. Suas roupas estavam diferentes, camisas que eu nunca tinha visto, todas dobradas de maneira impecável. Encontrei até uma jaqueta de couro, coisa que André jamais usaria. Depois, fui até o banheiro. Abri o armário de remédios e cosméticos,
e lá estavam 2 frascos de colônia que eu nunca tinha sentido antes. Um deles, praticamente novo, com um cheiro que não combinava com ele, doce, quase sedutor. Meu peito pesava, mas eu ainda não tinha encontrado nada concreto. Até que vi, no bolso de uma calça, um recibo de uma cafeteria. O detalhe era de um bairro longe do trabalho dele, e o pagamento tinha sido feito no horário em que ele dizia estar em uma reunião. Aquele papel, amassado e esquecido, foi como uma chave que abriu a porta de todas as minhas desconfianças. Eu não queria acreditar, mas minha mente já criava 1000 imagens. André sentado com alguém, rindo, olhando nos olhos dessa pessoa, do mesmo jeito que, um dia, olhou para mim. O resto do dia foi um tormento. Eu olhava para o celular, pensando em ligar e perguntar, mas me faltava coragem. Parte de mim queria estar errada. Outra parte já se preparava para ouvir a pior resposta. À noite, quando ele voltou, percebi outro detalhe. Ao entrar em casa, André foi direto para o banho. Deixou as roupas no cesto, e enquanto ele estava no chuveiro, algo dentro de mim me fez abrir o celular dele. A senha, a mesma de sempre. Meus dedos tremiam quando a tela se iluminou. As mensagens recentes estavam limpas. Limpas demais. Como se ele tivesse apagado tudo antes de chegar. Eu fechei o celular, com o coração batendo tão forte que parecia que todos podiam ouvir. Não era só paranoia. Não podia ser. Naquela noite, deitada ao lado dele, percebi que não estava apenas vivendo com um estranho. Eu estava vivendo com alguém que escondia um mundo inteiro de mim. E, no fundo, eu sabia que, quando a verdade viesse à tona, não haveria como voltar atrás. Nos dias seguintes, tudo ao meu redor parecia ter um peso diferente. Eu acordava com a sensação de estar vivendo em um filme que não tinha controle, onde cada cena revelava um detalhe que eu não queria ver. André continuava com os mesmos hábitos estranhos, banhos longos, trocas de roupa inesperadas, o celular grudado à mão. Mas o que mais me atormentava era o olhar dele, como se estivesse sempre em outro lugar, vivendo outra vida. Decidi que não podia mais esperar a verdade simplesmente aparecer. Eu precisava procurá-la. Então, uma tarde, quando ele disse que ficaria até mais tarde no trabalho, tomei uma decisão arriscada: iria segui-lo. Meu coração batia descompassado enquanto eu pegava o carro e o estacionava a alguns metros de distância do escritório. Esperei. Quase 1 hora depois, vi André saindo, mas não entrou no caminho que levava para casa. Ao invés disso, virou para a avenida principal e seguiu em direção ao centro. Mantive uma distância segura, com medo de ser vista. Ele estacionou próximo a um café pequeno, daqueles discretos, com mesas na calçada. Meu estômago se revirou quando vi uma mulher se aproximando. Ela era mais jovem que eu, cabelos longos e castanhos, sorriso fácil. André se levantou para cumprimentá-la. Eles se abraçaram. Um abraço rápido, mas íntimo demais para ser apenas amizade. Fiquei paralisada dentro do carro, observando os dois sentarem-se e conversarem. Eu não conseguia ouvir o que diziam, mas o jeito como ele sorria para ela era o mesmo sorriso que, um dia, foi só meu. Minhas mãos tremiam no volante. Eu queria sair dali, gritar, exigir explicações. Mas algo me fez ficar. Talvez fosse o medo de confirmar o que eu já sabia. Talvez fosse a necessidade de ver com meus próprios olhos até onde aquilo ia. Depois de cerca de meia hora, eles saíram juntos. André a acompanhou até o carro, abriu a porta para ela, e ficou olhando enquanto ela entrava. Ele parecia feliz. Esperei alguns minutos antes de ligar o carro e voltar para casa. O caminho foi silencioso, pesado. Eu estava tentando organizar meus pensamentos, mas a única coisa que conseguia sentir era um vazio profundo, como se alguém tivesse arrancado algo de dentro de mim. Naquela noite, quando André voltou, fingiu cansaço e foi direto dormir. Eu, deitada ao lado dele, encarei o teto no escuro. A imagem dele com aquela mulher estava gravada na minha mente. Eu sabia que, no dia seguinte, precisava decidir, confrontar ou continuar vivendo na mentira. Mas, no fundo, algo me dizia que a pior parte ainda estava por vir.
E eu estava prestes a descobrir que aquela mulher não era apenas uma desconhecida. Na manhã seguinte, acordei com um peso no peito. Era como se a noite inteira tivesse sido sufocada por sonhos confusos, misturando lembranças do passado com as imagens de André e aquela mulher no café. Eu sabia que não poderia adiar mais. Precisava encarar a verdade, custasse o que custasse. Esperei o momento certo. Quando ele saiu para o banho, fui até o celular dele. Não sei de onde tirei coragem, mas minhas mãos se moveram sozinhas. A senha ainda era a mesma, mas dessa vez, eu sabia exatamente onde procurar. Entrei nas fotos ocultas. E ali estava. Uma imagem que tirou o ar dos meus pulmões. André, de mãos dadas com aquela mulher, em um parque que costumávamos visitar juntos. O sorriso dele era genuíno, radiante, mas não era para mim. Continuei rolando e encontrei mais. Vídeos curtos, fotos em restaurantes, até mensagens salvas com frases que ele costumava dizer para mim nos primeiros anos de namoro. Cada clique era como uma facada. Meu corpo inteiro tremia. Eu precisava saber quem ela era. E foi aí que, ao abrir um documento anexado em uma mensagem, vi o nome dela, Marina Costa. Meus olhos se arregalaram. Marina não era uma desconhecida. Ela tinha sido minha amiga na juventude. Moramos no mesmo bairro, frequentamos as mesmas festas, e ela conhecia cada detalhe da minha história com André. A traição ganhou um peso ainda maior. Não era só o homem que eu amava me enganando. Era também alguém que, um dia, eu chamei de amiga. Quando ele saiu do banho, estava sorridente, como se nada tivesse acontecido. Eu, com o celular na mão, perguntei: quem é a Marina? O sorriso sumiu. Ele tentou desviar, inventar desculpas, mas a verdade já estava ali, nua e crua entre nós. Eu vi a expressão no rosto dele mudar, como se todas as máscaras tivessem caído de uma vez. A conversa que se seguiu foi um turbilhão. Palavras atravessadas, lágrimas, gritos. Ele confessou. Disse que não foi planejado, que aconteceu, que ele estava confuso, mas nenhuma justificativa apagava as imagens que eu tinha visto. Naquele momento, percebi que algo dentro de mim havia se quebrado de forma irreversível. Não era apenas a confiança. Era a mulher que eu fui ao lado dele. Ela não existia mais. No fim, ele saiu pela porta, e eu fiquei sozinha na sala, abraçada a mim mesma, tentando entender como reconstruir minha vida. E talvez, esse seja o começo de uma nova história. Se essa história te tocou, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e me contar aqui nos comentários o que você teria feito no meu lugar. E também me diga, de onde você está assistindo essa história. A sua opinião é muito importante para mim. Até o próximo vídeo.